Oitavo ano, semana 2. Vou começar esse negócio para terminar rapidinho. Unidade temática Brasil do século XIX. Só lembrando aqui, ó, que século XIX vai de 1801 até 1900, certo? Então, só lembrando, 19 menos 1, 18. Você completa com 01. Depois, se é 19, repete o 19 e completa com 00. Não tem segredo isso aqui. Eu até vou dar uns exercícios para você disso aqui. Objeto de conhecimento. Brasil, primeiro reinado, período regencial e as contestações ao poder central. Brasil do segundo reinado, política e economia. A lei de terras e seus desdobramentos na política do segundo reinado. Territórios e fronteiras, Guerra do Paraguai. Então, as habilidades aqui é identificar e analisar o equilíbrio das forças e sujeitos envolvidos nas disputas políticas durante o primeiro reinado, regência e segundo reinado. Identificar as questões internas e externas sobre a atuação do Brasil na Guerra do Paraguai, discutindo diferentes versões para o conflito, seus desdobramentos e influências para o término da monarquia e da escravidão. Conteúdos relacionados. Nossa, tem muito conteúdo relacionado. Liberais conservadores, Revolução do Porto de 1820, a volta de Dom João VI a Portugal, o primeiro reinado, a Constituição de 1824, as disputas políticas do primeiro reinado, a crise política e econômica, as regências da Guerra do Paraguai, causas da Guerra do Paraguai, interesses internos e externos do conflito, as diferentes versões da Guerra do Paraguai, expansão cafeeira no segundo reinado, outras atividades econômicas durante o segundo reinado, o fim do trabalho escravo do Brasil, o legado da escravidão nas Américas. E a interdisciplinaridade, né, que são as outras disciplinas que podem abordar essas temáticas, é o ensino religioso e geografia. Ensino religioso aborda esses temas quando eles falam sobre jesuítas, tá? Eu não sei bem aí o que a professora fala para vocês no ensino religioso, mas possivelmente ela deve abordar a parte do catecismo, né? A parte de catequização dos indígenas. E geografia também é geografia política, né? Então vocês estudam essa parte também. Tá bem parecido com a história. Tema: Brasil Império, primeiro reinado. Então vai de 1822, que é a independência do Brasil, até 1831, quando Dom Pedro I volta para Portugal para assumir o trono português. E lá ele vai ter outro nome, ele não vai ser chamado mais de Dom Pedro I. Esqueci qual é o nome dele lá, mas aqui no Brasil ele é uma figura assim histórica bem controversa, né? Bem ditador e tudo mais, então ele não foi um bom imperador. Já lá em Portugal ele é considerado um rei muito bom. Vai para você ver que ironia. Caro estudante, entre as semanas de 2 e 5 desse PET, plano de estudo tutorado, iremos construir as habilidades 15 e 18 do currículo de História do oitavo ano. Será feito de forma paulatina, né? Então pausado, e de forma a trazer os elementos necessários para entender os aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais do período imperial brasileiro. Nessa semana veremos esses aspectos durante o reinado do imperador Dom Pedro I. Então a gente vai falar sobre Dom Pedro I. Conhecimento da independência da Constituição de 24. A Constituição de 1824 é também chamada Constituição da Mandioca. Tá? Então que deu tudo errado, que o Dom Pedro interveio lá. Para quem não sabe, a Constituição é o conjunto de leis que rege um país. Por exemplo, o que é ser brasileiro? Está na Constituição. Quais os direitos dos brasileiros? Está na Constituição. Ah, eu tenho direito à propriedade privada? Tem. Está onde? Na Constituição. Ah, eu tenho direito à defesa. Está onde? Na Constituição. Então, tudo quanto é a lei que rege um país está na Constituição, tá? Então, por isso que é muito importante a gente fazer uma Constituição que coloque as pessoas como iguais, né? Cada um, por exemplo, todos são iguais perante a lei. Onde que está escrito isso? Na Constituição. Então, após a declaração de independência em setembro de 1822, algumas províncias controladas pela elite comercial e política portuguesa não reconheceram o governo sediado no Rio de Janeiro. Então, depois que teve a independência, não foi todo mundo que reconheceu que o Brasil era independente, principalmente os portugueses que moravam aqui no Brasil, tá? Eles não queriam que o Brasil fosse separado de Portugal.
Em províncias como Paraná e Bahia ocorreram, portanto, confrontos bélicos entre defensores da monarquia portuguesa e o governo imperial brasileiro. A Bahia ficou independente da resistência portuguesa em 2 de julho de 1823. No fim do mesmo ano, a última província, o Grão-Pará, adere à independência. O primeiro país a reconhecer o Império Brasileiro como brasileiro foram os Estados Unidos da América em 1824. Esse reconhecimento está atrelado à doutrina Monroe. O que é a doutrina Monroe? Fala que a América é para os americanos. Então, essa doutrina Monroe falava que todos os países da América deveriam ser independentes das suas províncias, das suas metrópoles, melhor dizendo, né? Então, o Brasil deveria ser independente de Portugal. Política estadunidense que visava eliminar a influência europeia na América e aumentar a dos Estados Unidos na região. Em 1825, após negociação mediada pelos ingleses, Portugal, por uma indenização de 2 milhões de libras, reconhece a emancipação do brasileiro. Então, a independência do Brasil foi paga, tá? Então, ele pagou caro. Na época, 2 milhões de libras esterlinas era um pagamento muito alto na época, tá? Em 1826, o rei português Dom João VI faleceu e o herdeiro do trono é o imperador brasileiro. Como a elite brasileira ficou temerosa de uma reunificação entre as duas nações, Dom Pedro I foi forçado a escolher entre as duas coroas e abdicou. Então, o que é abdicar? Ele deixou o Brasil e foi para Portugal. Em 1827, o trono português, em favor de sua filha Maria da Glória, ainda em 1826, a antiga colônia espanhola da Cisplatina, anexada ao Brasil em 1810, inicia sua guerra de independência do Império Brasileiro. E em 1828, após a derrota do Brasil, a Cisplatina se torna a República Oriental do Uruguai. Hoje em dia a gente conhece como Uruguai. Nossa, professor, então o Uruguai fazia parte do Brasil? Sim, até 1828, porque os uruguaios foram lá e venceram as tropas brasileiras, né? Olha lá, Maria Quitéria de Jesus foi a primeira mulher a fazer parte do exército brasileiro. Considerada heroína da independência, a baiana fingiu ser homem para poder entrar nas Forças Armadas. Então temos aqui uma mulher que entrou para o exército brasileiro. É preciso ressaltar também que, após a pacificação com a derrota definitiva da resistência portuguesa, o recém-criado Estado brasileiro estava excessivamente endividado. Óbvio, né, que pagou a fortuna para Portugal. Algumas regiões, como o Nordeste, com problemas econômicos bem anteriores a 1822, o Nordeste ele dependia muito da produção do açúcar, né? E como os holandeses já estavam produzindo açúcar em outros territórios, né? O açúcar barateou muito o preço. Então isso fez com que várias fazendas lá de cana-de-açúcar na região Nordeste quebrassem, né? Então, sofreram bastante com o aumento dos impostos. Entretanto, a ruim condição econômica com os descontentamentos políticos, em 1824, na região, eclode a Confederação do Equador. Professor, o que é a Confederação do Equador? A Confederação do Equador é o quê? Vários estados da região Nordeste e Norte, eles se juntaram para ser independentes do Brasil, porque eles estavam sendo cobrados impostos muito altos e tudo mais, e eles queriam se emancipar do Brasil. A Confederação do Equador ocorreu na região Nordeste do país em 1824, durante o período do primeiro reinado, quando Dom Pedro I ortogou a Carta Magna, de 24, que culminou na elaboração da Constituição Brasileira de março de 24. Além dessa maneira arbitrária de governar, o evento despontou uma vez que a nova Constituição privilegia em grande parte os portugueses com medidas centralizadoras, gerando assim forte insatisfação da população, principalmente da aristocracia rural. Então são os coronéis, os barões lá que tinham terra pra caramba, eles chamam de aristocracia rural. Ou seja, os produtores de algodão do norte do estado, os quais estavam imbuídos pelos ideais liberais, né, influenciados pela Revolução Industrial. Então eles já estavam à frente do tempo, digamos assim, né? Esse pessoal aí já queriam industrializar o país, eles já estavam pensando em outras coisas, e o Brasil ainda continuava naquele retrocesso.
Por outro lado, a elite agrária e os trabalhadores dos engenhos de açúcar do sul, atividade econômica que vinha sofrendo com a queda da exportação de açúcar, mesmo assim lutavam pela permanência de Dom Pedro I no poder, posto que as ideias abolicionistas eram favoráveis. Então, o que acontece? Tem uma parte também do pessoal que ainda tinha essa ideia abolicionista na cabeça, tá? O que é abolicionista? Eram pessoas que queriam o fim da escravidão. Só que, só que esse negócio de abolicionista para os fazendeiros não era uma coisa muito boa, não, tá? Mas tudo bem. Não entendi por que ele afirmou isso aqui nesse texto. Esse movimento separatista foi duramente reprimido e suas principais lideranças foram executadas pelo Império. Então aqui está o poder moderador, imperador, poder judiciário, executivo. Vou explicar esse quadrinho para vocês aqui. Ó. O que acontece é o seguinte, o Brasil hoje ele é dividido em 3 poderes. Quais são esses 3 poderes, vocês sabem? São 3 poderes, 3 órgãos que regem o país. Vou colocar o primeiro, vamos ver. Legislativo, executivo e judiciário? Isso, legislativo, executivo e judiciário. Então o que que acontece? Por que tem esses 3 poderes? Porque um cria as leis, o outro executa as leis e o outro julga de acordo com as leis. Então tudo envolve as leis. Só que no Império, o Dom Pedro foi espertinho e criou mais um poder, que a gente chama de moderador. Moderador. Vocês já ouviram com certeza essa palavra, moderador. Aonde que vocês já ouviram essa palavra? Ou nunca ouviram? Eu acho que eu já ouvi. Acho. Então, quando você entra no grupo de WhatsApp, algumas pessoas podem incluir e excluir pessoas. Eles são os moderadores. Hum. O moderador é aquele que tem a decisão, digamos assim, né? De incluir, de excluir, de apagar mensagem, essas coisas assim. Então, o moderador é aquela pessoa que manda, certo? Então, o moderador é aquele que modera, aquele que está ali sempre mandando. E quem fazia esse papel era o imperador. Então, por exemplo, foi um julgamento lá, o José foi condenado à forca. O José vai morrer. Só que o José é amigo de Dom Pedro. Daí o que, que acontece? Dom Pedro vai lá e tira o José da forca. Certo? Foi lá, teve um crime e tal com um amigo de Dom Pedro, ou com algum da família ali. Daí o Dom Pedro ia lá e intervinha. Então o que acontece? Ele sempre estava acima dos poderes do Brasil. Sempre estava. Então isso deixou muita gente satisfeita. Falei, pô, desse jeito não dá para governar, né? Então Dom Pedro I foi uma figura assim extremamente controversa, porque as pessoas não gostavam dele. Grande parte das pessoas não gostavam. Quem gostava dele eram os portugueses, né? Que ainda moravam no Brasil, né? Só que daí ele foi embora. A gente vai ver aqui, ó. Em 1831, o descontentamento da elite brasileira com forte presença de portugueses no governo, ó, os brasileiros já não queriam mais os portugueses no governo. Falei, pô, o que esses caras estão fazendo aí, sendo que agora aqui é o Brasil, né? Então eles não estavam querendo mais os portugueses no governo, eles que estavam querendo ocupar esses cargos. O autoritarismo do governo do imperador, né? Igual eu falei aqui, ó, e a grave situação econômica acabaram forçando Dom Pedro I a abdicar do trono brasileiro em favor de seu filho, Pedro de Alcântara. E só que o Pedro de Alcântara, ele tinha quantos anos? 5 anos de idade, certo? Ele tinha 5 anos de idade em 1831. Ele era muito novo, ele não tinha como assumir o império. De acordo com a Constituição vigente, devido à sua menoridade, o país seria governado por regentes até a maioridade do herdeiro do trono. Dom Pedro I regressou a Portugal, onde reinou até 1834, ano de sua morte. Então, Dom Pedro voltou para Portugal e governou mais 3 anos só. Então, organização partidária do Brasil, ó, período regencial. Então, primeiro reinado, Partido Brasileiro, Liberal, Partido dos Portugueses, Absolutista. A gente tinha 2 partidos, ó, um dos brasileiros, um dos portugueses. Até 1834, Partido Liberal Exaltado, Partido Liberal Moderado. Daí tem o Partido Restaurador, até 1844, quando a morte de Dom Pedro I em Portugal.
Daí, no caso aqui, de 34 a 40 virou Partido Progressista e Partido Regressista, que queria o regresso do Império, né? E no segundo reinado ele se tornou o Partido Liberal, que é um partido republicano, então já queria a república, já não queria mais o Império, enquanto os portugueses eram um partido conservador, eles queriam a manutenção do Império, certo? Eles queriam a manutenção do Império. Atividades. Então a gente tem aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5 questõezinhas que a gente vai fazer rapidão agora. Se tiverem alguma dúvida também, vocês podem falar aí. A emancipação do Brasil foi um evento pacífico? Sim ou não? Todo mundo ficou de boa depois que o Acho que Brasil... sim. Eu acho que não. Não. Na história, até que até um tempo atrás, José, aí quando eu tinha idade suas, eu aprendi que foi um evento pacífico. Só que alguns historiadores viram que vários lugares tiveram revoltas. Pessoas pegaram armas porque eram contrárias a que o Brasil se tornasse independente de Portugal. Então a gente pode colocar não, pois houveram algumas revoltas, principalmente de portugueses que não queriam o Brasil, portugueses que não queriam o Brasil independente de Portugal. Obviamente, os portugueses que moravam aqui eles não queriam que o Brasil fosse independente, porque senão eles iam perder os cargos deles. Imagina, o cara tava lá de boa, trabalhando pro governo, ganhando uns 20 mil por mês, daí de um dia pro outro, o Brasil se tornou independente. Putz, agora ferrou, agora vou ser demitido. Daí o pessoal não gostou, né? Vai perder o cargo, vai deixar de ganhar dinheiro, vai ter que talvez voltar para Portugal e não vai ter o mesmo status que ele tinha no Brasil. Então, para muitos, não foi uma coisa muito boa, tá? Então, alguns até pegaram em armas tal para lutar, mas não deu em nada, né? Foi só revoltas pequenas. Não foi uma coisa generalizada no país inteiro e tudo mais. Então, o Brasil, para se tornar independente de Portugal, não foi igual nos Estados Unidos, que teve guerra e tudo mais. Foi uma coisa assim mais por baixo dos panos, tá? Mais negociado e tudo mais. Foi uma coisa mais política, digamos assim. Quais as principais características da Constituição do Império Brasileiro? Então, o que acontece? A Constituição ela foi criada em 1824. Só que a principal característica foi a criação do poder moderador. Então, a principal característica foi a criação do poder moderador. O que é esse poder moderador? O poder moderador consiste no quê? O imperador, caso era Dom Pedro I, tinha como que eu posso colocar? Ele tinha um poder assim muito forte. Ele tinha em suas mãos a palavra final das decisões proferidas pelos outros poderes. Quais outros poderes? Legislativo, executivo e judiciário. A principal característica foi a criação do poder moderador. O imperador Dom Pedro I tinha em suas mãos a palavra final das decisões preferidas pelos outros poderes. Então, ele meio que queria governar de forma autoritária, tá? E isso desagradou muita gente, principalmente a elite do Brasil, né? Porque eles queriam a pontinha no governo também, né? Pô, a gente se tornou independente e agora a gente não vai governar? Que negócio que é esse?
Aí eles têm o poder também de tirar o imperador, tanto é que eles fizeram isso de alguma forma, né? Quais as motivações para a Conferência do Equador? Bom, a primeira foi que os estados do Norte e Nordeste estavam descontentes devido aos altos impostos. A elite não se via representada pelo imperador e a economia baseada na cana-de-açúcar estava em baixa. Então, os estados do Norte e Nordeste estavam descontentes devido aos altos impostos, né? Porque o imperador aumentou o imposto de todo mundo para tentar cobrir o rombo, né? Porque teve que pagar até as cuecas para Portugal para ficar independente. A elite não se via representada, então os grandes fazendeiros e tudo mais não tinha um contato direto com o imperador, digamos assim, né? Para ter cargo e tudo mais, ter cargo no governo, essas coisas assim. E para ajudar a economia também de cana-de-açúcar estava indo muito mal. Então isso fez com que os estados quisessem até pegar e serem independentes do Brasil, tá? Aconteceu, por exemplo, com a Conjuração Pernambucana, a Revolução Pernambucana, que eles conseguiram a independência do Brasil e ficaram, se não me engano, 30 dias independentes do Brasil. Ah, professor, então tem estado no Brasil que ficou independente? Sim, tiveram alguns estados no Brasil que ficaram independentes do Brasil, eram para ser países independentes. Só que o governo foi lá e com soldados e conseguiu retomar o estado, né? Menos o Uruguai, né? Que o Uruguai conseguiu vencer as tropas do Brasil e se tornar um país independente. 4. A respeito da independência do Brasil, pode-se afirmar que consubstanciou os ideais propostos da Confederação do Equador, instituiu a monarquia como forma de governo e a partir de amplo movimento popular, propôs, a partir das ideias liberais das elites políticas, a extinção do tráfico de escravos, contrariando os interesses da Inglaterra, implicou a adoção da forma monárquica de governo e preservou os interesses básicos dos proprietários de terra e de escravos. Qual que vocês acham que está certo? Essa não está difícil, tá? Tá bem de boa, tá? Acho que é a C. Propôs, a partir de ideias liberais das elites políticas, a extinção do tráfico. Ah, não sei, professor. Tô em dúvida. Não, eles mantiveram a escravidão. Então qual questão que é? Você poderia estar em dúvida entre essas duas mesmo. Seu raciocínio não tá, digamos assim, não tá tão errado, não. Mas eles mantiveram o tráfico. Tanto é que a abolição da escravidão só foi lá no final lá do Império, né? Quase na República. Se não é a C, é a D? D de Deus. Isso aí. Isso aí mesmo. Essa questão aqui. Vou colocar aqui. Essa aqui que tá certa, ó. Implicou a adoção da forma monárquica, então um monarca que estava governando, que é Dom Pedro, preservou os interesses básicos dos produtores de terra, né? Que o pessoal ainda queria escravidão. Tanto é que o Brasil foi um dos países que aboliu a escravidão por último. No mundo foi um dos últimos a abolir a escravidão, foi o Brasil. 5. Ao proclamar a independência, as colônias espanholas na América optaram pelo regime republicano, seguindo o modelo norte-americano. O Brasil optou pelo regime monárquico, pela grande popularidade desse sistema de governo, porque a república traria forçosamente a abolição da escravidão, como ocorrera quando a proclamação da independência dos Estados Unidos, como consequência de processo político desencadeado pelas instalações da corte portuguesa na colônia, pelo fascínio que a pompa e o luxo da corte monárquica exercia sobre os colonos. Essa tá um pouco mais difícil, mas não tá tão difícil assim. Professor, Eu. eu acho que a letra A.
Pela grande popularidade desse sistema de governo entre os brasileiros? Eu acho. Eu não acho, não. Eu tô achando que é a B de bola, mas eu não tenho certeza. Porque a república teria forçosamente a abolição. Não sei se forçosamente a abolição, mas todos os países que se tornaram república aboliram a escravidão, né? As outras questões eu acho bem fraquinha. Vamos ver qual questão que é certa. Vou ter que colocar na internet pra ver. Porque não dão um gabarito pra nós. Eu posso estar errado, né? Todo mundo é. Professor, Eu. não ia dar o boletim das nossas notas bimestre passado? Eu acho que eles vão dar o boletim nesse semestre. Os professores vão fechar as notas até dia 8, porque tem uns alunos que estão de Ah, tá. recuperação. Porque o professor de português me falou que ia dar um boletim. Foi no segundo bimestre ainda. Aí eu falei, Uhum. só que ninguém falou nada. Eu falei, não deve de dar mais não. Não, eles acho que vão dar sim. Eles vão dar sim. Correta letra C. O Brasil adotou o regime monárquico, não procurando como corre os países vizinhos por conta do papel que Dom Pedro I representou junto aos latifundiários brasileiros. Não é letra C? Em consequência, o Letra processo foi C. desencadeado pela insatisfação da corte portuguesa na colônia. Uai. Será que tá certo mesmo, professor? Deve estar. Essa aqui, ó. Letra C. Essa instalação da corte portuguesa na colônia. Não é. Eu não concordo muito, não, mas fazer o quê? Se ele falou que tá certo, eu acredito. Como consequência do processo político desencadeado pela instalação da corte portuguesa. Tem certo sentido, se for ver bem. Mas a letra B. Teve abolição. Apesar que nos Estados Unidos, não, depois da independência, não teve abolição, não. Eles tiveram ainda uma guerra. Tá certo. É a letra C mesmo. Porque nos Estados Unidos, Eu quando eles marquei. tiveram o processo de independência, eles tiveram a guerra de secessão. Que o Sul ainda queria continuar com a escravidão e o Norte não. Então tá errado isso aqui, ó. Tá errado a B. É a C mesmo. É a C. Então a próxima aula a gente já começa a semana 3. Acabou. Semana 3.